Bom, gente, dando continuidade, a gente vai falar agora sobre as arras, que são outro efeito do inadimplemento obrigacional. As arras, elas consistem na importância adiantada em dinheiro ou de outra coisa para garantir seja a execução de um contrato posterior a ser celebrado, ou seja em decorrência do direito de arrependimento, se houver cláusula contratual nesse sentido. Então, as arras, elas podem ter duas funções, e aí do estudo da gente estudar, do estudo das duas modalidades. Trata-se de contrato acessório, vinculado ao contrato principal, e aí a gente vai começar estudando as arras confirmatórias, né, que são aqueles denominado sinal ou entrada que a gente ouve falar no mundo negocial. Então, ela atua como garantia e reforço da execução de um futuro contrato para evitar o inadimplemento. Então, a pessoa, por exemplo, o comprador, né, num compromisso de compra e venda, ele adianta um determinado valor pecuniário a título de sinal para garantir, para reforçar que o contrato de compra e venda em si seja realizado. E aí, nesse caso, caso esse venha a ser executado, as arras que foram adiantadas serão restituídas pelo comprador, e caso ou se no caso quem acabou oferecendo as arras pode no caso abater do valor do montante da obrigação principal, a depender da posição no negócio jurídico que a parte que despendeu o valor estiver. Nesse caso das arras confirmatórias, não se admite o direito de arrependimento, que é um pressuposto das arras penitenciais que a gente vai estudar a seguir. O artigo 417 dispõe expressamente sobre as arras confirmatórias, e aí, no caso, se o contrato não for cumprido, a parte lesada tem o direito de exigir, conforme a sua posição no negócio jurídico, primeiro, se ela recebeu as arras, tem o direito de retê-las com antecipação da indenização, pelo descumprimento da outra parte. Então, se trata de um efeito automático. Não há necessidade sequer de você demandar em juízo o reconhecimento do direito indenizatório. Então, já que ela recebeu, ela já mantém e retém o valor. Se por acaso a parte lesada foi quem as pagou, além do desfazimento do contrato, ele poderá exigir a sua devolução, além do equivalente com incidências de correção monetária, juros e honorários advocatícios. Então, aqui com relação ao equivalente, é exatamente o valor em dobro. Então, se você despendeu R$5.000 de arras, você terá o direito de receber R$10.000, além de juros, custas e honorários advocatícios. Bom, então a parte inocente que foi lesada no contrato pelo descumprimento obrigacional pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arras nesse caso como um valor mínimo, com taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como mínimo da indenização. Então, a parte lesada aqui, ela pode exigir, ela tem o direito potestativo de tanto exigir uma indenização suplementar, caso ela demonstre em juízo que houve prejuízo excedente ao valor dispendido a título de arras, e além disso, caso seja do interesse da parte lesada, ela pode, por outro lado, alternativamente, exigir a execução do contrato, ainda com a complementação do valor a título de perdas e danos. Então, vai caber no interesse da parte lesada apenas o valor a título de indenização ou então o cumprimento da obrigação complementada pelo valor indenizatório. Aí a gente entra agora nas arras penitenciais. Aí só para lembrar, as arras confirmatórias, elas são a regra no mundo negocial. Então, normalmente, quando a gente pensa em arras, a gente pensa exatamente no sinal ou na entrada para garantir e reforçar o cumprimento do contrato seguinte. As arras penitenciais, por sua vez, elas consistem em decorrência do direito de arrependimento, que pode estar previsto no contrato também. Então, aí nesse caso, qualquer das partes teria um direito de arrependimento, mas para isso as arras teriam a função indenizatória. Então, se uma das partes acabar cumprindo o seu direito de arrependimento, a outra deverá ser ressarcida. Então, nesse caso, quem as deu
as perderá em benefício da outra parte e quem as recebeu devolverá mais o equivalente. Então, o pressuposto aqui das arras penitenciais é a previsão da cláusula do direito de arrependimento. Nesse caso, diferente do que ocorre na outra modalidade de arras, não haverá o direito à indenização suplementar. Então, ainda que seja demonstrado em juízo que houve prejuízo excedente, nas arras penitenciais, o valor a ser pago deve ser limitado ao que tiver previsto no contrato, não cabendo, portanto, indenização. Bom, toda a cláusula de arrependimento, então, acarretará as arras penitenciais. Então, uma está diretamente condicionada à outra. Então, exemplificando, A adianta a B R$5.000 como sinal em uma promessa de compra e venda, né, sob a condição de que, se não cumprido o contrato, se o contrato de compra e venda não for de fato implementado, ele terá então o direito de ter o valor de volta de no caso de R$10.000, pelo valor equivalente a mais. Então, se A adiantou a B e B acabou desistindo do contrato, B deverá pagar R$5.000 mais o equivalente, ou seja, R$10.000. Se, por outro lado, quem pagou as arras anteriormente, acabou se arrependendo de formalizar o contrato, então, nesse caso, a operação se dá automaticamente e aí não precisa haver mais nada, porque o valor já foi dispendido e aí o valor vai ser retido para aquele que foi lesado. A súmula 412 do STF prevê as arras especificamente no contrato de compromisso de compra e venda. Então, no compromisso de compra e venda, com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal por quem o deu ou a sua restituição em dobro por quem o recebeu exclui indenização maior a título de perdas e danos, salvos os juros moratórios e os encargos do processo. Então, aqui está coerente com a regra das arras penitenciais, que não cabe indenização suplementar. Aqui eu trouxe esse julgado que traz um exemplo claro da aplicação do artigo 413 do Código Civil, que é aquele que o juiz, à luz da equidade, pode reduzir o valor de uma cláusula quando exorbitante ou desproporcional. O que aconteceu aqui? Nesse caso, um sujeito, Francisco, prometeu vender sua fazenda José pelo valor de R$210.000. E a título de arras, né, enquanto sinal, aqui no caso está previsto o contrato de arrependimento. Não, aqui não estaria previsto o contrato de arrependimento. Ele apenas adiantou o valor de R$70.000 a título de arras confirmatórios para garantir a celebração do contrato de compra e venda posterior. Então, o promissário comprador vai lá e despendeu o valor de R$70.000, sendo que as outras parcelas seriam quitadas a cada 6 meses. Bom, o contrato não previa direito de arrependimento. E aí, passados os 6 meses, após o cumprimento do valor do pagamento de R$70.000, o promitente comprador não tem dinheiro para pagar o restante das parcelas e permanece inadimplente. Nesse caso, o promissário vendedor ajuizou a ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos e reintegração de posse, com o fundamento de que os R$70.000 deveriam ser entendidos como arras confirmatórias, devendo, portanto, ter o direito de retê-los para fins indenizatórios. Nesse caso, então, José, que pagou o valor de R$70.000, contestou alegando que o valor correspondia a 1/3 do preço da obrigação principal. Ora, nesse caso ele alegou que seria exorbitante que aquele valor fosse considerado arras ou um mero sinal, tendo em vista que ele é um valor desproporcional, pensando o valor da obrigação principal. Então, se a gente parar para pensar em uma entrada, o sinal, você paga o valor de 1/3 da obrigação principal, ainda mais de um imóvel, de uma fazenda, no valor de R$210.000. E além disso, além de contestar, ele apresenta em reconvenção pedindo a restituição de um valor de R$40.000, devendo restar para o Francisco apenas R$30.000, porque esse seria considerado o valor razoável a título de sinal. Então, nesse caso, o STJ reconheceu, aplicando o artigo 413 do Código Civil, a necessidade de reduzir equitativamente o valor, tendo em vista que
Este valor expendido inicialmente não poderia ser considerado arras confirmatórios ou sinal, pois ele seria desproporcional quando comparado com o valor da obrigação principal. Tá? Bom, a questão para a gente fechar o tema das arras. Sobre o direito das obrigações no Código Civil, analise as afirmativas a seguir. Primeiro inciso, a gente tem que marcar as incorretas, tá? O credor pode, em caso de urgência, desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, ato a cuja abstenção se obrigara, praticado pelo devedor. Está voltando lá atrás. Obrigação de não fazer, lembra? Tá certo? 2. Tanto o devedor primitivo quanto o terceiro poderão assinalar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Terceiro, subroga-se nos direitos do credor o terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome, tendo direito a reembolsar-se do que pagar. 4. As arras terão função indenizatória e suplementar quando o direito de arrependimento for estipulado no contrato para qualquer das partes. Vamos lá, a primeira está certa? Tá. A segunda? Eu acho que tá. A terceira? Mentira. E a quarta? Não sei. A quarta de mais tem a função do instrumentar. Não, porque a indenizatória suplementar é em caso de confirmatório. É. Não em caso de... Então, a 3 e a 4 estão incorretas. Mas eu não entendi as 4. Então, a 4, lembrando, tem duas modalidades de arras, as confirmatórias e as indenizatórias. No caso das confirmatórias, é possível pleitear a indenização suplementar, dentro que sejam demonstrados prejuízos excedentes. No caso das arras penitenciais, elas estão ali meramente como função indenizatória diante do arrependimento de qualquer uma das partes. Elas não configuram ali indenização, tendo em vista que as partes pactuaram previamente o direito de arrependimento. Então o erro é que as arras terão função indenizatória quando o direito de arrependimento for estipulado. Então aí Não tem direito de arrependimento. então estaria errado. Ou aí ela está dando o conceito de arras confirmatórios, aí não cabe direito de arrependimento. Ou se ela estiver falando de arras penitenciais, teria que tirar a função suplementar. Tá? São fatos geradores distintos. Então uma é para buscar reforçar a celebração de um contrato, e aí no caso ela entra como uma função, mas também entra com a possibilidade de indenizar a parte que foi lesada. A outra, ela simplesmente indeniza pelo exercício de um direito, que é o direito de arrependimento quando pactuado no contrato. Arras penitenciais, o direito de arrependimento Ou vai vir arras penitenciais, ou vai vir um contrato com direito de arrependimento. É sinônimo, tá? A mesma coisa, arras confirmatórios, ou entrada para celebração de um contrato, ou sinal. Então aí vai depender de como a redação vai vir. Bom, gente, finalmente terminamos as obrigações, né? Passamos por todas as minúcias das obrigações, e aí a gente vai entrar na teoria geral dos contratos. Eu já vou adiantar para vocês, não sei se eu vou conseguir falar de todos os slides, né? Mas, de qualquer forma, eu terminei na evicção. A gente, na época da construção do programa para as aulas que a gente ia dar em Direito Civil, a gente achou por bem não dar os contratos específicos, em espécie. Contrato de seguro, contrato de empreitada, porque normalmente vem a letra da lei nas assertivas. Então a gente se preocupou mais em esboçar a parte geral de como interpretar as regras gerais do contrato do que entrar nas espécies, né, nas modalidades especificamente. Até porque a gente também estudou bastante na parte de negócio jurídico. Então vai ter bastante coisa que eu vou pular, que eu vou mencionar que vocês têm que estudar nas aulas passadas, mas que também vou entrar para a gente não repetir. Bom, para a gente entrar, introduzindo o tema da teoria geral dos contratos, a gente tem que remeter ao início do nosso estudo do direito
civil, né? Então, pensando em toda a mudança que houve no ordenamento jurídico, pela nova lógica do direito civil constitucionalista, e pensando o que era o contrato na época, na vigência do Código Civil de 16, né, cujo cenário político e econômico tinha por caráter patriarcal, patrimonial, liberal. Então, por conta disso, a regra que prevalecia na ordem dos contratos era o pacta sunt servanda, né, de como se o contrato faz lei entre as partes. A partir de um novo entendimento, né, a partir do advento da Constituição Federal de 88 e da irradiação dos princípios constitucionais e dos vetores do próprio ordenamento do direito civil, o contrato ele passa a ser visto enquanto um processo cooperativo que deve respeitar tanto a coletividade, porque ela acaba sendo também de alguma forma atingida pela celebração dos contratos, como por terceiros e principalmente pela tutela interna no âmbito dos contratos, devendo sempre respeitar os direitos fundamentais à luz da dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente for estudar os contratos, a gente sempre tem que ter em mente que hoje, quando a gente for analisar e se deparar com um contrato, ele deve ser visto e interpretado sob as luzes, né, sobre os princípios da Constituição Federal. E aí o enunciado 23 das jornadas prevê que a função social do contrato, prevista no artigo 421, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses mega individuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana. Então há um entendimento do que é daquele conceito que era, né, a autonomia das partes, em que o que estava previsto nos termos contratuais deve ser de forma ampla e absoluta previsto e praticado. A partir dessa nova ordem, a gente passa a usar inclusive um outro termo, que é o da autonomia privada, que apesar da gente sempre buscar no contrato a satisfação da parte contratante, em especial do credor, por conta da aplicação de todos esses princípios e pela lógica do ordenamento jurídico, essa autonomia privada ela pode ser mitigada e relativizada, especialmente quando pode vir a interferir nos direitos fundamentais que compõem a dignidade da pessoa humana. Então a gente pode compreender que houve uma verdadeira mutação constitucional do Instituto do Contrato a partir dessa nova ordem jurídica e a partir da Constituição de 88. Bom, aí os contratos do direito intertemporal, que a gente até adiantou na primeira parte da aula hoje, lembrando que, considerando que a gente tinha um diploma anterior, né, que estava em vigor até janeiro de 2003, muitos contratos que estão aí, em trato sucessivo, que estão em vigor até hoje, foram celebrados sob a vigência do Código de 16. Mas como estão ainda repercutindo efeitos na ordem jurídica ainda hoje, aí a importância da gente verificar qual que é a eficácia, qual que é a extensão das normas jurídicas do Código 16 e do Código Civil de 2002. Lembrando que aquilo que atingir a existência e a validade de um contrato, a gente deve seguir a norma jurídica vigente na data da celebração. Então, se um contrato foi celebrado até janeiro de 2003, sob a vigência do Código 16, os pressupostos e os requisitos de existência e validade devem estar coerentes com a norma e o diploma anterior. Agora, aquilo que estiver no plano da eficácia deverão seguir a norma jurídica vigente no momento presente. E aí um exemplo de uma demanda que chegava frequentemente nos tribunais, tanto é que esse julgado que eu trouxe é de 2005, a respeito das convenções de condomínio. Então, aqui houve o reconhecimento de que a multa prevista numa convenção de condomínio que foi celebrada no Código 16, já na vigência do Código Civil de 2002, deve ser regido de acordo com o novo diploma legal. Então, vamos pensar. As convenções de condomínio são verdadeiros negócios jurídicos. E aí, nesse caso, todos os requisitos pressupostos de existência e validade dessa convenção devem seguir o diploma normativo anterior. Agora, houve uma mudança drástica com relação às multas condominiais especificamente. No Código de 16, a taxa da multa condominial, ela tinha por teto até 20% do valor da multa condominial, ele podia ser estipulado até 20% do valor da taxa condominial. A partir do advento do Código Civil de 2002,
essa taxa ela cai drasticamente para 2%. Então, por isso que muitas demandas que tinham por objeto a disputa, a questão da multa condominial, chegaram nos tribunais, porque a desproporção era excessiva. E aí, esse julgado passou a classificar plenamente a jurisprudência no sentido de que a multa ela está inserida no plano de eficácia, já que ela repercute e ela é efeito do inadimplemento obrigacional. Nesse caso, a multa, quando já na vigência do Código Civil de 2002, ela deve então ser aplicada até o teto de 2%. Então, nesse caso, mais vantajoso para quem descumpriu a convenção condominial. Bom, os elementos de validade do contrato previstos no artigo 104 do Código Civil, nós estudamos, né, amplamente já, a gente esgotou a matéria quando a gente estudou os negócios jurídicos, né, os pressupostos, os elementos, os planos de existência, validade e eficácia. Então, aí para vocês introduzirem o estudo dos contratos, acho que seria interessante vocês fazerem uma revisão nas nossas aulas passadas, do primeiro módulo. E aí os princípios que norteiam o direito contratual. São inúmeros os princípios que acabam irradiando o direito contratual, assim como qualquer outro instituto jurídico inserido no ordenamento jurídico privado. Mas eu vou destacar 4 deles que são mais relevantes. E o primeiro deles é o princípio da boa-fé objetiva, que está previsto expressamente no artigo 422, dentro da matéria da teoria geral dos contratos. Se trata, como vocês já sabem, né, da introdução do elemento ético na relação contratual, buscando garantir a dignidade, a solidariedade, a igualdade substancial no âmbito negocial, à medida que pressupõe o comportamento ético das partes contratantes. Então não se trata mais de o credor ter apenas direitos, enquanto o devedor tem apenas deveres. Ambas as partes devem agir de forma ética, de acordo com o ordenamento jurídico e de acordo com o princípio da boa-fé. Aqui, assim como o princípio da boa-fé objetiva, nos contratos aplicam-se todas as figuras parcelares da boa-fé. Então, o adimplemento substancial, suprécio, surrexio, duty to mitigate loss, todos aqueles institutos que nós estudamos, quando a gente aprofundou o tema sobre a boa-fé objetiva, podem ser plenamente aplicáveis aqui na teoria geral dos contratos, sob pena, inclusive, de violação positiva do contrato, que é uma das causas do inadimplemento obrigacional. Bom, o segundo princípio é o da função social do contrato, também previsto no artigo 421 do Código Civil, que significa exatamente a preocupação da forma e do impacto que o exercício dos direitos contratuais podem vir a repercutir na coletividade ou perante terceiros. Então, a partir da função social do contrato, há a compreensão de que há uma verdadeira tutela externa ao direito contratual, na medida em que o contrato deixa de ser um negócio limitado e restrito às partes ali que estão, né, as partes contratuais que estão dispondo à luz da autonomia privada, mas que podem muitas vezes repercutir para além da relação contratual. E aqui, esse princípio no âmbito da teoria geral dos contratos tem tríplice função. A primeira delas é de que o contrato entre duas partes não pode prejudicar terceiros. A segunda, o contrato entre duas partes não pode prejudicar a coletividade, de forma difusa. Essas duas primeiras funções, elas estão ligadas ao conceito de terceiro ofendido. Então, quando a gente pensa na função social do contrato, a gente deve buscar também proteger terceiros e a coletividade. A terceira função do princípio seria de que os terceiros não devem prejudicar o contrato alheio. Então, da mesma forma que as partes contratuais devem ser limitadas a não repercutir negativamente a terceiros e a coletividade, os direitos contratuais de alguma forma tutelam e protegem aqueles que estão no âmbito contratual. Então, terceiros alheios ao contrato não podem prejudicar as partes contratantes. E aqui a gente está ligado ao conceito de terceiro ofensor. Deixando mais claro alguns exemplos, né? Então, por exemplo, exemplo de terceiro ofendido, como que a gente pode aplicar aqui a função social do contrato.
A súmula 308 do STJ, eu já trouxe aqui para vocês em alguma aula, prevê que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Então, é aquele caso, né, que uma construtora, né, ela tem ali um projeto para construir um prédio. Ela não tem ainda valor, não tem caixa para a construção, então ela contrai empréstimo com uma instituição financeira. E ela garante, e ela apresenta como garantia daquele contrato de empréstimo o próprio imóvel a ser construído. Nesse meio tempo em que o prédio está sendo construído, a construtora apresenta para a coletividade, para várias pessoas, a venda e passa a alienar os imóveis, os apartamentos que compõem aquele prédio. Evidentemente que aquela hipoteca celebrada anteriormente não pode vir a prejudicar os novos adquirentes. Então, se eventualmente a construtora inadimpliu o contrato de empréstimo e não pagou, né, posteriormente, aquela hipoteca ela não pode repercutir sobre terceiros alheios, pessoas que de boa fé compraram os apartamentos desconhecendo, não sendo parte naquele contrato de empréstimo. Então, esse seria um exemplo de terceiro ofendido em decorrência da aplicação da função social do contrato. E o exemplo do terceiro ofensor está previsto aqui no artigo 608 do Código Civil, que é aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante 2 anos. O caso típico aqui que a doutrina costuma trazer é o caso do Zeca Pagodinho. Não sei se vocês lembram, mas há anos atrás o Zeca Pagodinho fez diversas propagandas para a Nova Skin. Ele sempre foi o cara de propaganda, né, da Brahma, mas aí ele inovou fazendo a propaganda da Nova Skin, até que a Brahma aliciou o Zeca Pagodinho e ele, no meio do contrato publicitário, passou a fazer propaganda para a Brahma. Nesse caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou a Brahma a pagar pelo período de 2 anos em decorrência da ofensa da lesão ao contrato alheio. Então, esse seria um exemplo de terceiro ofensor. No caso, terceiro ofensor seria, então, a Brahma e a parte lesada seria a Nova Skin. Bom, e os efeitos da função social do contrato? A consequência material consiste exatamente na tutela externa da relação contratual, em buscar proteger terceiros alheios e a coletividade. A consequência processual consiste em conferir legitimidade para requerer a revisão ou a rescisão contratual de um contrato de que não fez parte. Então, um terceiro que veio a ser prejudicado, ou mesmo uma coletividade que veio a ser prejudicada em decorrência de um contrato alheio, teria legitimidade para discutir isso em uma demanda processual. Bom, a doutrina também passou a reconhecer que a função social carrega consigo, além da tutela externa, visando proteger a coletividade de terceiros alheios, a tutela interna, repercutindo no âmbito de um contrato a proteção das partes contratantes, a proteção principalmente dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. Um exemplo claro também anunciado na súmula 302 da STJ, quando prevê que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde, que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Então, trata-se aqui de contrato de plano de saúde, cujo direito inerente à dignidade da pessoa é o direito à saúde, e buscando tutelar, né, pela tutela interna, decorrência da função social do contrato, a parte contratante, no caso do consumidor, deve ser protegido à luz da função social do contrato. Bom, o terceiro princípio a ser aplicado no âmbito da teoria geral do contrato é o denominado equilíbrio econômico-financeiro ou o princípio da justiça contratual. E aí trazendo, né, fazendo toda uma passagem histórica, esse princípio ele foi inovado e ele teve como precedente originário a França no pós-guerra em 1918. Pela primeira vez, uma lei que eu não vou falar, porque eu não faço a menor ideia de como é que se pronuncia, trouxe a possibilidade da revisão judicial de um contrato com fundamento na cláusula rebus sic stantibus. Então, qual que foi o fundamento aqui? Foi aplicada aqui a teoria da imprevisão
tendo em vista um contrato de trato sucessivo diante de um evento extraordinário ou imprevisível, no caso a guerra, que sem culpa das partes contratantes acabou recaindo sobre outra a onerosidade excessiva, isso seria fundamento para a revisão contratual. Então imagina o contexto histórico, econômico daquela época, né? A França passou ali por uma guerra, evidentemente que todos aqueles efeitos deletérios acabaram repercutindo nos contratos que tinham sido celebrados anteriormente. Então, em um contrato de trato sucessivo, por exemplo, que previa uma obrigação agropecuária, né? Então, após a guerra, a inflação, todas as mudanças, inclusive, que repercutiram na economia de um país, sendo um evento extraordinário e imprevisível, quando uma das partes acaba sofrendo de forma excessivamente onerosa, é possível que esse contrato seja submetido à demanda judicial para ser revisado. Bom, a origem então da teoria da imprevisão se deu na França do pós-guerra. No Brasil, o Código de 16 não dispõe em nenhum momento, de forma expressa, a respeito da teoria da imprevisão. Então foi papel aí da doutrina discutir a possibilidade da aplicação desse instituto no âmbito do território nacional. Então a doutrina desenvolvendo e debatendo a respeito, quando chegou mais ou menos nas décadas de 70 e 80, essas demandas e essas teorias desenvolvidas pela doutrina, apesar de não haver qualquer disposição legal, chegaram aos tribunais para que os juízes apreciassem. E aí sobre os diversos fundamentos, inflação, taxa de câmbio e etc. O que aconteceu? Os tribunais, apreciando essas demandas, né, de acordo com o entendimento doutrinário, passou a aplicar, de alguma forma, apesar do silêncio do ordenamento, a teoria da imprevisão, de acordo com o entendimento e de acordo com o que era aplicado na França. No entanto, os tribunais passaram a aplicar essa teoria de forma extremamente excepcional, em casos assim teratológicos. Então, quando ficava muito evidente a excepcionalidade, a imprevisibilidade do evento, a excessiva onerosidade da parte contrária. Então, na prática, até então, era praticamente impossível a revisão contratual com o fundamento da teoria da imprevisão. Até que, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, foi incorporada a teoria da base objetiva do contrato. Então, o Código de Defesa do Consumidor não incorpora a teoria da imprevisão, mas incorpora a teoria objetiva do contrato, que é muito mais clara, muito mais simples de se comprovar e de conseguir a eventual revisão contratual. Basta que, após a celebração do contrato, já na vigência do contratual, uma das partes venha a sofrer da onerosidade excessiva, acabando ensejando no desequilíbrio contratual. Dessa forma, isso seria suficiente para a parte contratante lesada requerer a revisão do contrato. Então, esse foi a teoria acolhida pelo Código de Defesa do Consumidor. Bom, o pós-1990, quando então chega o Código Civil de 2002, a partir da sua vigência, a doutrina, né, os juristas tinham plena certeza de que esse avanço consagrado pelo Código de Defesa do Consumidor fosse repercutir no novo Código Civil de 2002. De fato, a teoria da imprevisão passou a ser prevista no Código Civil. No entanto, ela acabou inovando, trazendo um elemento complementar para configurar a teoria que deixa o que era excepcionalíssimo quase impossível da teoria ser aplicada. Então, aqui, de acordo com o artigo 478 do Código Civil, nos contratos de execução continuada ou diferida, primeiro requisito: se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, segundo requisito, com extrema vantagem para a outra, terceiro requisito, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, quarto, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Então, veja que aqui o Código Civil de 2002 passou a prever como requisito imprescindível da teoria da imprevisão a extrema vantagem para a outra parte. Não basta só. E além disso, traz como consequência apenas
a resolução do contrato. Não trouxe sequer a possibilidade da revisão contratual. Então aqui, a crítica que deve ser feita ao dispositivo consiste em ser não necessariamente recíproca o fato de que uma pessoa está vivenciando de forma de uma onerosidade que é excessiva, não necessariamente a outra está vivenciando uma extrema vantagem econômica. E aqui, de acordo com o dispositivo, você precisa demonstrar esses dois elementos, além dos demais, para configurar a teoria da imprevisão. Então essa é a crítica que a gente pode trazer com relação ao Código Civil de 2002. Lembrando que a onerosidade excessiva que viabiliza a revisão ou a resolução contratual, ela deve se dar de forma superveniente à celebração do contrato. Então, a partir de um fato novo posterior à celebração do contrato. Se a onerosidade excessiva, por sua vez, estiver presente já no momento da celebração, no momento da contratação, seria possível suscitar a invalidade contratual, porque daí já poderia atingir o plano de validade. Então, você deve ficar atentos, a depender da redação da assertiva, qual que é o momento em que se verifica a onerosidade excessiva. Se foi em decorrência de um fato superveniente, imprevisível, ou se essa onerosidade já constava nas cláusulas contratuais, que poderiam aí, no caso, serem reputadas até abusivas, em especial se isso se der no âmbito do direito do consumidor. E o quarto princípio é o da interpretação mais favorável ao aderente, no caso dos contratos de adesão. Então, nos contratos de adesão, quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se interpretar de forma mais favorável ao aderente. Então, exatamente pela própria natureza do contrato de adesão, em que as partes não discutem minuciosamente as cláusulas, mas as cláusulas passam a ser impostas unilateralmente por um dos contratantes, pressupõe-se que a outra não teve a possibilidade de discutir, de demonstrar de forma plena a sua vontade. Então, diante de qualquer contradição ou dúvida no contrato, deve-se interpretar de acordo da forma mais benéfica ao contratante, aquele que aderiu ao contrato de adesão. E aí o artigo 424 prevê que nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Então, sendo um contrato de adesão em que haja renúncia prévia a qualquer direito que lhe seria cabível, essa cláusula será nula. Então, quando a gente for interpretar a súmula 335 do STJ, que prevê que nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, a gente deve pressupor que se trata aqui de contrato paritário, e não de contrato de adesão e nem de contrato de consumidor. Porque também no contrato de consumidor, e aí vocês vão estudar, quando vocês estiverem vindo as aulas, no contrato de consumidor, um dos direitos do consumidor é o direito à informação. Então, diante da ausência, da vontade, do silêncio, da contradição de qualquer cláusula, faz-se necessário a revisão contratual eventualmente. Bom, essa questão foi da Defensoria Pública da Bahia no ano passado, e aqui prevê que a boa-fé, como cláusula geral contemplada pelo Código Civil de 2002, apresenta a indeterminação em sua fastispécie, que significa tipicidade, tá? A fim de permitir ao intérprete a incidência da hipótese normativa a diversos comportamentos do mundo do ser que não poderiam ser exauridos taxativamente no texto legal. Indeterminação em sua tipicidade ou taxatividade, tá? Vamos para as outras. B. Como sua antítese a má-fé, sendo que esta tem a aptidão de macular o ato no plano de sua validade em razão da ilicitude de seu objeto. Está falando da boa-fé como cláusula geral do Código Civil de 2002, tá? Só para lembrar. C. Alto teor da densidade normativa, estreitando o campo hermenêutico de sua aplicação, a hipótese de sua aplicação, eu acho que coloquei errado, né?
a hipótese de sua aplicação expressamente contemplada pelo texto normativo em consonância com as exigências da legalidade estrita. D. Necessidade de aferição do elemento volitivo do agente, consistente na crença de agir em conformidade com o ordenamento jurídico. E. Duas vertentes, isto é, a boa-fé subjetiva, que depende da análise da consciência subjetiva do agente, e a boa-fé objetiva, como estandarte de comportamento. Essa questão eu achei muito difícil. Porque tem muita coisa. E aqui, assim, essa questão eu acho que poderia ter feito na primeira aula, né, na parte introdutória de direito civil. Eu trouxe ela aqui porque eu achei essa questão, eu achei ela bem capciosa, assim. Então, na verdade, a gente nem está falando de teoria geral do contrato aqui, mas é que eu achei uma questão difícil de ser interpretada. Então, acho... Alguém tem alguma ideia de qual seria a certa? Pois é a A, gente. Então, vamos começar de baixo para cima. Lembrando, a boa-fé, quando ela consiste em cláusula geral, inserida no ordenamento jurídico, a gente está falando do princípio da boa-fé, ou boa-fé objetiva. Essa é a cláusula geral. Então a E está errada exatamente por isso. No Código Civil, enquanto cláusula geral, aqui o Código Civil só acolheu a boa-fé objetiva, que de fato é o estándar de comportamento. Não interessa a boa-fé subjetiva. Aqui a gente não tem que avaliar se a parte teve consciência, malícia, diante de um contrato, de uma obrigação, de uma responsabilidade. Tá? Então a E está errada por conta disso. Ficou clara? A partir de 2002, então, não tem... O Código Civil, enquanto cláusula geral do princípio da boa-fé objetiva, a boa-fé objetiva consiste no estándar de comportamento. A boa-fé objetiva, no caso, não tem a vertente da subjetividade que tem da boa-fé subjetiva, da consciência psíquica, de que a parte tinha malícia, tinha boa-fé ou tinha má-fé. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. A partir do Código Civil de 2002. Sempre vai ser boa-fé. Vocês vão estudar, na parte de... quando vocês forem estudar posse e propriedade, não sei se vocês já estudaram, quando fala do princípio da boa-fé do possuidor, da ausência da boa-fé do possuidor, que vai ter direito à indenização ou não, e quando se fala também do direito aquisitivo de propriedade na uso capião, existe excepcionalmente em alguns dispositivos a boa-fé subjetiva, mas isso se dá de forma expressa. Quando a gente pensar em cláusula geral do Código Civil de 2002, pensando no princípio, então se tiver cláusula geral da boa-fé, princípio da boa-fé ou boa-fé objetiva, todos esses elementos, todos esses conceitos denominam estándar de comportamento. E aí não interessa a consciência da parte no âmbito negocial ou da responsabilidade. D. Por consequência, D está equivocado, né? Não há necessidade de aferição do elemento volitivo do agente, da vontade do agente, tá? C. Aqui que fala, né, do alto teor da densidade normativa. Fato. Estreitando o campo hermenêutico de sua aplicação? Não, pelo contrário. E aí é o pressuposto do conceito de cláusula geral. A cláusula geral, ela amplia o campo hermenêutico. Por ser exatamente um conceito que não pode ser determinado e restrito, ela pode ser aplicável de forma ampla e devendo ter por função interpretativa da boa-fé essa cláusula geral como norte da interpretação de todo tipo, todo instituto jurídico. Então, olha, aqui, a partir da cláusula geral da boa-fé objetiva, há uma verdadeira ampliação do campo hermenêutico e não um estreitamento do campo hermenêutico para aplicação de diversas hipóteses. Então, a hipótese aqui, ela não vai ficar contemplada a disposição expressa da norma. A boa-fé objetiva, ela deve ser contemplada e irradiar todos os institutos do direito civil. Então, por isso que ela amplia o campo hermenêutico e não estreita. Aqui, para além do meu erro de cópia, né, que repetiu aplicação, tá difícil de extrair mesmo. Você tem que tomar cuidado, porque o início parece certo. Se você não prestar atenção,
alto teor de densidade normativa, exigências e tal. Mas aí você vê, em seguida, estreitando o campo hermenêutico, equivocado. Aplicação, a hipótese expressamente contemplada pelo texto normativo, equivocado. Em consonância com as exigências da legalidade estrita, equivocado. Né? Então, por isso a importância de ler toda a assertiva até o final. B. Exatamente, para a gente estar falando da boa-fé objetiva, ela não consiste na antítese da má-fé. A boa-fé objetiva, enquanto estándar de comportamento, né, buscando a ética das partes, seja no âmbito do contrato, numa obrigação ou na responsabilidade extracontratual, ela busca e ela exige uma eticidade no comportamento. E isso não significa que o oposto da boa-fé objetiva seja a má-fé. Então, não necessariamente aquele que violou a boa-fé objetiva agiu de má-fé. Ele simplesmente descumpriu o dever anexo ao contrato. Agiu sem ética. Isso. E aí, tá meio difícil de ler, né? A boa-fé aqui como cláusula geral apresenta indeterminação em sua tipicidade, em seu conceito, a fim de permitir ao intérprete a incidência de hipótese normativa a diversos comportamentos do mundo do ser que não poderiam ser exauridos taxativamente no texto legal. É a coisa de ser, né? Que você ficou nascer. É isso. Então agora ficou mais claro? Mas realmente, gente, essa é uma questão bem difícil. E aí quando eu vi, eu fiquei bem assim, lendo, vi, reli e tal, porque eu achei muito difícil. E aí eu achei, aproveitando que eu estava falando de princípio da boa-fé, eu achei melhor trazer. Bom, como se dá a formação dos contratos, né? Ele é estruturado basicamente em 3 etapas. A primeira delas seria a fase das negociações preliminares ou tratativas. Então, nesse momento, ele se baseia nos ajustes prévios, nas negociações, né? Então, ainda as partes estão concebendo o interesse, a necessidade da celebração do contrato. Portanto, aqui ainda não há negócio jurídico e, por consequência, não há que se falar em responsabilidade contratual pelos termos do negócio jurídico. Agora, e aqui isso pode servir de pegadinha, nessa fase de negociação que é preliminar, quando ainda não há negócio jurídico, já se operam os deveres anexos ao contrato. Então, a boa-fé objetiva, a cooperação, a informação, porque elas se dão e elas repercutem em todo o desenvolvimento do contrato, antes de sua celebração, durante a celebração e durante a execução do próprio contrato. Então, aqui não é possível falar em responsabilidade contratual, mas é possível falar em responsabilidade pré-contratual, que tem a natureza extracontratual, decorrente da função integrativa da boa-fé objetiva. Então, aqui nesse caso, dependendo da assertiva, se ela for expressamente excludente, vocês devem tomar cuidado. Então, de fato, na fase das tratativas ainda não há concepção de um negócio jurídico, então ninguém fica responsável ou vinculado aos termos contratuais. No entanto, os deveres anexos ao contrato, como o princípio da boa-fé objetiva, já repercutem desde já e poderão, inclusive, até pela expectativa criada na outra parte, exigir que o comportamento ético seja implementado sob pena de violar e ensejar a responsabilidade extracontratual. Tá? Mas isso é um detalhe, mas na cabeça de vocês tem que pensar que ainda não há negócio jurídico. A segunda fase do contrato, proposta ou oferta. A proposta seria a declaração unilateral de vontade de contratar. Então, consiste naquela declaração, por exemplo, do vendedor, né, que pode usar inclusive de meios publicitários para vincular uma oferta. Então, seja pela TV, rádio, outdoor, internet. E aqui há um entendimento de que a proposta feita ao público, ainda que não diretamente perante uma parte individualizada, ela já vincula o proponente nos mesmos termos. Então ele já acaba se vinculando a todos os termos daquela propaganda que ele acabou veiculando. E aqui isso consiste, portanto, em verdadeira oferta. Nesse caso especificamente, o Código Civil se aproxima do Código de Defesa do Consumidor, em que normalmente acaba sendo o cenário desse tipo de negociação, né? Normalmente o contrato
está no âmbito do direito do consumidor e não do contrato paritário. E aí, nesse caso, de fato, a proposição, a proposta realizada e veiculada à coletividade, assim como previsto no Código Civil, também vincula o proponente à oferta. A diferença aqui é que, nesse caso, não só quem realizou efetivamente e veiculou a propaganda será responsável, como também todos aqueles que compõem a cadeia da consumerista. Então, se tratando de contrato consumidor, a proposta feita ao público vincula o proponente e, solidariamente, os fornecedores, prepostos ou representantes autônomos. Então, todos eles, dentro de um contrato de consumo, respondem solidariamente pelos termos da proposta ou da oferta. O artigo 427 dispõe expressamente, então, que a proposta de contrato obriga o proponente se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. A proposta, então, nesse caso, já vai gerar a responsabilidade do seu cumprimento integral. Então, à medida que apresentada para a coletividade ou veiculada diretamente a um indivíduo, ensejará, portanto, a responsabilidade e ele deverá cumprir integralmente nos exatos termos da oferta, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Bom, a parte interessada, então, aquela que de fato se interessou pela proposta ou pela oferta, caso ela venha a ser prejudicada, ou caso haja de alguma forma o desinteresse daquele que fez a proposta, ela terá o direito de pleitear ou a tutela específica, ou seja, que a proposta seja efetivamente implementada naqueles termos em que ela foi veiculada, ou então ele terá o direito às perdas e danos, né, o direito à indenização. Bom, a terceira etapa, então, é a da aceitação ou oblação. Essa fase é a de adesão da proposta formulada. Então, nesse caso, veiculada a proposta, a parte interessada demonstra sua adesão. Então, esse é o momento da aceitação. E essa aceitação ela deve ser séria, plena, integral, podendo ser tácita ou expressa. Portanto, a aceitação fora do prazo, ou a aceitação com adições, restrições, alterações, ela consiste em verdadeira nova proposta. Então, exemplificando. Propaganda, você ouviu no rádio, propaganda de feirão de carros que seria realizado no domingo, tal dia do mês. A pessoa ouve, fica interessada, ela aparece lá no dia seguinte, na segunda-feira. E aí ela quer comprar um veículo nos exatos termos que foram veiculados na rádio, né, de acordo com que o feirão, de acordo com o feirão e tal. Só que ela chega lá no dia seguinte, o feirão foi no domingo. E o proponente, de fato, ele só está vinculado e responsável à sua oferta daquele dia. Como se trata, portanto, de uma busca extemporânea, né, tardia, de satisfazer o seu desejo, de satisfazer a oferta, nesse caso se trata plenamente de uma nova oferta. Então, no caso, a concessionária que veiculou o feirão não está responsável, não é obrigada a cumprir os termos da proposta que se limitavam ao domingo, dia anterior. Tá? Bom, o contrato entre pessoas presentes, ou seja, pessoas que estejam nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, se aperfeiçoa com a aceitação. Ou seja, né, tratativas, o proponente faz a proposta, apresenta a oferta, a parte interessada demonstra aceitação. Nesse momento será então celebrado o contrato efetivamente. Observando que contrato por telefone, por telemarketing, configura um contrato entre presentes. Então, no momento em que a pessoa responde, demonstra a aceitação daquela oferta via telefone, há a celebração então do contrato. Agora, se o contrato for celebrado entre ausentes, e aí o nosso maior exemplo é o contrato pela internet, aqui há um conflito aparente de normas. A doutrina aplica a teoria da cognição, ou seja, do conhecimento. Então, se tratando de um contrato entre ausentes,
ele só será formalizado quando chegar ao conhecimento do proponente a aceitação. Então, pela internet, chega lá uma promoção, uma propaganda da venda de uma roupa. A pessoa vai lá, aperta o clique lá, comprado, preenche os dados bancários e tal. Esse contrato será formalizado no momento em que, de acordo com a doutrina, no momento em que o proponente, a loja de roupa, tiver conhecimento da aceitação. Esse é o entendimento da doutrina. O entendimento do Código Civil, no entanto, é outro, porque ele adotou a teoria da admissão por expedição, na qual o contrato se formaliza no momento em que a aceitação é expedida, independentemente do conhecimento do proponente. Ou seja, no momento em que você apertou o clique, aprovando todos os termos e preencheu os dados bancários e tal, esse é o momento da formalização do contrato. Então, essa é a teoria que foi incorporada pelo Código Civil. O enunciado 173 da jornada prevê que a formação dos contratos realizados entre pessoas ausentes por meio eletrônico completa-se com a recepção da aceitação pelo proponente. Então, o enunciado, coerente com a doutrina, aplica aqui e entende que a teoria da cognição ou do conhecimento deve ser aplicada. Na verdade, esse conflito não é tão aparente de normas, é um conflito de fato, não um conflito de normas, porque o dispositivo prevê expressamente do Código Civil, no artigo 434, que a formalização do contrato se dá no momento da expedição da aceitação. Então, dependendo da assertiva que vier no concurso, de acordo com o Código Civil, aí a gente tem que falar que a teoria da admissão por expedição. Expedida a aceitação, independentemente do conhecimento do proponente, ali está formalizado o contrato. Provavelmente, se isso for objeto de pergunta, eles vão seguir o próprio Código Civil. Dificilmente eles vão trazer essa divergência da doutrina, mas eu trouxe só para vocês saberem que existem essas duas teorias a respeito da formalização do contrato. Eu não entendo essa aceitação expedida, independente do conhecimento. Como que se aceita? Então, por exemplo, né, isso aqui sempre considerando que as pessoas estão ausentes. Então, considerando um contrato pela internet, né, uma transação pela internet. Mesma situação, você vai lá e aí você escolhe uma determinada roupa para você comprar. Você vai lá na página da loja, preenche seus dados pessoais, preenche os dados bancários, né, vamos supor cartão de crédito ou boleto, enfim. E aí sempre tem aquele botão, né, concluir, ou encaminhar para pagamento, ou finalizar. De acordo com o Código Civil, você apertando este botão, o contrato foi formalizado. E há quem entenda que essa teoria poderia trazer alguma insegurança jurídica entre as partes. Porque vamos supor que eventualmente o proponente, que ainda não teve nesse lapso curto de tempo entre o clicar e o conhecimento, acabou alterando a oferta, acabou alterando a proposta. Então, a doutrina ela traz a teoria do conhecimento a ser aplicada porque ela entende que ela seria mais segura. Ou seja, as duas partes estão plenamente cientes do contrato. Ou seja, quando o proponente receber esse valor, seria... Pela doutrina. Pelo Código Civil, basta que a aceitação seja expedida, independentemente do conhecimento do proponente. Eu não coloquei aqui o artigo 434, então eu vou ler para vocês. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto, e aí traz alguns incisos. Então, a regra aqui do Código Civil é a de que, diante da expedição da aceitação, antes mesmo do proponente ter conhecimento, o contrato foi formalizado. Tá? Se ele mandou uma oferta, ele está contratado. Isso. A partir do momento que o consumidor, né, vamos supor, né, ele, o contratante, apertou o clique, o contrato foi formalizado. Porque aí depois por exemplo, o vendedor falar que não tem a mercadoria, eu cliquei, você disponibilizou, eu quero. Então, nesse aspecto, ele protege mais até, né, a pessoa que comprou. Eu trouxe, na verdade, assim, um exemplo de contratos de consumo, né,
apesar da gente estar utilizando aqui um dispositivo do Código Civil, mas eles são correlacionados. Aqui a parte das fases do contrato, elas são semelhantes e elas aplicam da mesma forma, tá? Que horas são, gente? É hora de terminar? Então, só para deixar, adiantar para vocês. Aqui eu ia entrar no contrato preliminar, eu vou deixar à disposição de vocês, os slides já foram encaminhados, depois vão ser disponibilizados no site. Aqui tem um contrato preliminar, intervenção de terceiros no contrato, vícios redibitórios e evicção, né, que seria o ponto final do edital, de acordo com a prova da Defensoria de São Paulo. Eu sugiro mesmo que vocês terminem de ler esses slides, apesar de não ter tempo de terminar, principalmente vícios redibitórios e evicção e contrato preliminar. A parte de contratos, intervenção de terceiros, ela é rara de cair, principalmente numa prova da Defensoria. Repete, por favor. Então, assim, dentro dos slides, né, eu acho que vocês podem, que são objetos que caem mais. Contrato preliminar, principalmente porque aqui está muito vinculado a contratos de compromissos de compra e venda de imóvel e tal, então é um objeto que pode cair, que tem caído bastante nas provas da Defensoria. E aí, isso se vocês não tiverem tempo, então vocês selecionam, o ideal é que vocês leiam tudo. Vícios redibitórios e evicção. Tá? Esses são os pontos. E aí, gente, eu queria agradecer pela experiência de estar aqui com vocês, né? Foi um prazer enorme, aprendi muito, aprendi com vocês e pela experiência mesmo de trocar no cursinho. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida, para conselhos, enfim, sugestões. E, bom, é isso, a minha parte no cursinho acabou por aqui. Vocês continuam com o Paulo e fico à disposição de vocês. Foi um prazer enorme. Obrigadão.